Valeu, Lucas. Olha só, uma brincadeira que pode ser fatal. Uma brincadeira de mau gosto que tem sido praticada por jovens, adolescentes e viralizada pelas redes sociais. É o chamado desafio da rasteira ou desafio quebra-crânio, que tem chamado a atenção de pais e especialistas para o perigo que essa brincadeira representa. A gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o médico neurologista Felipe Oliveira. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Felipe. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Essa brincadeira, a gente sabe, é quando uma pessoa leva uma rasteira, sem esperar por isso, acaba caindo de costas com o risco de bater a cabeça no chão. Como é que a gente pode dimensionar o impacto de uma cabeçada no chão como essas que essa brincadeira pode provocar? Bom, Jefferson, primeiro, concordo quando às vezes as pessoas questionam isso como brincadeira, né? Pela gravidade que eu vou falar agora, isso é uma brincadeira de mau gosto, né? Ou chama-se de desafio, mas, para se ter uma ideia, a queda da própria altura, né? Quando a gente tropeça ou escorrega, já existe um impacto, né? Principalmente em adultos e idosos, onde isso pode ter uma repercussão maior. Mas o grande problema desse desafio é que, como existe uma rasteira, existe uma aceleração da queda. Então, não é simplesmente a queda da própria altura, a queda da própria altura com a velocidade a mais, vamos dizer, em aceleração. Então, isso gera um impacto muito maior. A pancada que se tem, principalmente na cabeça, por isso que recebe esse nome também de quebra-crânio, é muito alto, com uma repercussão que é assim, imensa, desde fraturas, né, do crânio, lesões intracranianas, sangramentos, então uma série de repercussões muito graves. Então, teve um caso fatal, que inclusive foi de uma menina, né, de 16 anos, que ela morreu, foi, me parece que na segunda-feira, dia 11, lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois de bater a cabeça no chão. Né? Exatamente. Então, muitas vezes, você pode ter uma perda de consciência, um desmaio, e esse desmaio a gente não consegue dimensionar no primeiro momento. Então, a perda de consciência sempre é uma coisa que preocupa a gente dá um exemplo disso, assim, jogadores em campo, quando desmaia, né, que tem uma pancada forte na cabeça. Então, sempre isso pode significar uma coisa mais grave. Pode ser apenas o que a gente chama de concussão, que é um desmaio após a pancada, mas que não tem nenhum tipo de repercussão neurológica. Mas pode ter também, como eu disse, um sangramento intracraniano ou fratura de crânio, o que é potencialmente fatal. Então, é uma coisa muito grave. Fora isso, ainda tem impacto na coluna, que pode levar a fratura, lesão medular, fratura de ossos longos, então braço, perna, que na tentativa de se apoiar durante a queda, pode levar também a quebrar algum braço, uma perna, enfim. Então, o impacto desse desafio, dessa brincadeira de mau gosto é muito grande. Então, a gente tem que realmente chamar muita atenção para todo mundo, principalmente voltado para criança e adolescente, que acaba sendo, assim, acho que o alvo maior desse desafio. É inacreditável como é que uma brincadeira de mau gosto como essa viraliza, não é? Passa a ser praticada por jovens sem a menor noção sobre o que pode provocar, não é? Pois é. Ou não, acho até que tem muitas vezes noção, sim, sobre... O nome quebra-crânio tem uma força muito grande, porque é sinal que eles sabem a possibilidade de quebrar o crânio com esse tipo de brincadeira, né? Acho que é mais um pouco de responsabilidade e falta de consciência do que não saber as consequências do fato em si. Existe a possibilidade também de danos a longo prazo com esse tipo de brincadeira? Sim. Então, como eu disse, assim, dos danos imediatos, como eu falei, das fraturas, das lesões, sim. A grande questão é que muitas vezes, dependendo de onde isso aconteça, da assistência que se tem após essa pancada, pode passar como despercebido. Então, né, teve uma queda, pancada, desmaiou, achou que não era nada demais e, ao longo de dias ou até um pouco mais de tempo, isso pode começar a dar sintomas. Então, lesões intracranianas, elas podem não ser apenas imediata, como de médio e longo prazo, e passar despercebido, né? Então, no momento que existe uma queda, com um impacto grande como nesse desafio, o ideal é que se procure, né, uma emergência, para avaliar a repercussão disso e o dano. Claro, nem sempre vai ser nada de grave, nem sempre vai precisar de um exame como tomografia ou ressonância, mas a avaliação é importante, até para dimensionar e saber se vai precisar um acompanhamento ambulatorial, médico ou não. Como o senhor mesmo está destacando, procurar um socorro, procurar uma ajuda médica. Eu me lembro que muitos pais, isso é uma conversa muito comum entre pais. A criança sofreu uma queda, bateu a cabeça no chão, criou um galo, e aí dá vontade de dormir depois de uma queda como essa. Não pode dormir porque pode, enfim, resultar em complicações mais graves. Isso tem fundamento? Não com essa relação causal, vamos dizer assim, do sono ou de dormir. O que acontece é, se alguém tem uma pancada e depois dessa pancada fica sonolento, isso sempre é um sinal de alerta pra gente. Essa que a gente chama de rebaixamento da consciência, essa sonolência que pode ocorrer depois de uma pancada forte na cabeça. Havendo isso, é importante procurar um médico.
Claro, o que acontece, às vezes, de uma preocupação excessiva, né, da parte dos pais, principalmente, teve uma pancada, a criança tá bem, tá brincando, daqui a 1 hora, 2 horas, toma um banho, vai querer dormir, não pode dormir, não tem problema em relação a isso, tá? Então, o sono não vai agravar nada. Mas, se teve uma pancada e isso gerou uma sonolência, logo após a pancada, tem que ser visto por um médico, com urgência. Perfeito. É uma questão do imediato. Voltando ao desafio quebra-crânio, né? Esse é o nome dele. Como alertar os pais para eventualmente identificar, porque o que acontece? Quando os adolescentes, as crianças estão brincando, cai e aí eles não falam aos pais que passaram por essa situação. Tem como identificar algum tipo de sintoma eventual que aconteceu alguma coisa para que o filho dê alguma, mesmo que ele não dê uma dica, como o pai pode identificar que pode ter acontecido alguma coisa para que procure o médico? Bom, sim. Primeiro, né, acho que antes de responder exatamente isso, o ideal é que converse-se, né, com filhos, né, crianças, adolescentes, sobre o risco. Porque a prevenção vai ser o ideal, né? Mas caso, né, os pais ou responsáveis identifiquem na criança ou no adolescente história de dor de cabeça, ou tá mancando porque tá andando, ou dor em qualquer parte do corpo, claro, isso sempre vai chamar atenção para se perguntar o que foi que aconteceu, né? Não tem nada assim muito explícito, tá? Então vai ter uma lesão lá que vai ser prontamente visível e a partir disso você vai levantar uma suspeita. Não, claro, uma lesão de couro cabeludo, galo, um roxo que apareça, seja na cabeça, em qualquer parte do corpo, sempre deve ser questionado o mecanismo daquilo, né? Como aconteceu, quando foi que aconteceu, o que estava fazendo no momento que isso ocorreu, que houve essa queda, porque é muito comum, às vezes, né, sabendo que pode ser repreendida, a criança omite, não caí, eu tropecei, né? Então, por isso que eu falei que melhor sempre a prevenção, porque a criança, o adolescente, sabendo que isso não deve ser feito, existe menor risco. A gente espera que, né, tenha uma menor chance disso acontecer e esse impacto ocorra. O fato de essa queda normalmente acontecer atingindo a parte de trás da cabeça, no chão, isso pode representar uma gravidade maior ainda? Não. Na verdade, assim, quando a gente tem lesões, né, de impacto, pancada na cabeça, nem sempre o local que bate no chão ou que bate no qualquer outro objeto é o local que vai ter a lesão. Esse movimento, quando a gente tem um impacto grande no crânio, nosso cérebro ele meio que chacoalha lá dentro do crânio. E nesse chacoalhar ele pode lesar vários pontos diferentes. Então, isso por si só não representaria a gravidade, o local do impacto, né? Se na região posterior, que a gente chama de região occipital. Então, mais do que a localização da pancada, se é anterior, se é lateral, se é posterior... Isso é o de menos, nesse caso. Exatamente. É mais, como falei, mais uma vez, a velocidade do impacto e os sintomas que surgem a partir disso. Então, perdeu a consciência, desmaiou, começou a ficar confuso, começou a ficar disperso logo após a pancada. Isso sempre é um sinal de alerta para procurar emergência. Não esperar passar, vamos ver se vai melhorar, vamos esperar para ver se vai resolver sozinho. Não. O ideal é que procure logo a emergência e seja avaliado de prontidão. Não imaginando o pior, até porque a gente já citou aqui, né? Teve o caso de uma menina que morreu lá em Mossoró, mas provocando alguns danos, que tipo de sequela pode provocar uma queda, uma cabeçada como essa? Pronto. Mais uma vez, depende muito da região do cérebro que foi comprometida. Então, só para a gente dar alguns exemplos. Em regiões anteriores, né, que a gente chama assim regiões frontais, pode ter muita alteração de comportamento. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma lesão nessa região frontal pode ter mais agressividade, pode ter um comportamento um pouco mais impulsivo, né? Um exemplo. Em regiões mais posteriores, pode ter alterações visuais. Em regiões laterais, pode ter alteração de força, então ficar com um lado mais fraco, ou alteração de sensibilidade, ficar com uma dormência em uma parte do corpo. E, claro, se forem regiões mais nobres, que digamos assim, né, que é a região do tronco encefálico, existe o risco de evoluir com esse rebaixamento cada vez maior, ficando cada vez mais sonolento e possivelmente até entrar em coma. Então, depende muito da localização. Então, não existe um sintoma que seja, vamos dizer assim, específico. Sentiu isso é igual a... Sabe? E o senhor não está falando de sintomas temporários, não? Sintomas que podem ser permanentes? Podem ser permanentes. Então, esse acho que é o grande ponto, né? Não é algo que vai acontecer no momento e, uma vez que passou esse período, resolveu esse problema. Não. Isso pode persistir aí pela vida, né? Então, mais um motivo para a gente ter muito cuidado e prevenir, né? Mais do que esperar acontecer. Estamos aqui conversando com o médico neurologista Felipe Oliveira.
O tema é essa brincadeira aí de mau gosto, a chamada desafio da rasteira, o desafio quebra-crânio. A gente retoma esse papo já já, agora 27 minutos para as 8 na tarde FM. Agora sim a gente retoma a conversa com o médico neurologista da Singular Medicina de Precisão, Felipe Oliveira. A gente está conversando aqui sobre essa brincadeira de mau gosto que tem machucado muita gente Brasil afora, o tal desafio da rasteira ou desafio quebra-crânio, quando alguém desavisado leva uma rasteira e acaba batendo com a cabeça no chão. Doutor Felipe, o que as pessoas ao redor daquela que levou a cabeçada no chão podem fazer? É aquela velha preocupação de imobilizar o corpo, não deixar a cabeça solta, enfim, que cuidados que uma pessoa pode ter, quem está do lado de fora, não é, para ajudar essa que levou essa cabeçada no chão? Bom, em primeiro lugar, depende muito de o que age após essa queda. Então, se a pessoa caiu, tá se referindo dor, né? Dor muscular porque bateu e tal. Isso normalmente não vai ter nenhum tipo de impedimento de a pessoa se levantar, de, enfim, né? Seguir, né? E se dependendo do que tem de mais sintomas, procurar uma ajuda. Mas caso a pessoa perca a consciência ou a pessoa refira uma dor muito grande na coluna, seja na coluna cervical, torácica, lombar, ou refira dificuldade para se movimentar, seja por dor, por fraqueza, o ideal é não mexer e chamar ajuda, né? Então pode ser o SAMU, pode ser bombeiros, alguém que possa fazer essa mobilização para uma Não mexer unidade. nada, nem alinhar o corpo, deixar o corpo mais alinhado. Só assim. se a pessoa tiver alguma prática disso, né? Porque muitas vezes no afã de querer ajudar, de querer minimizar o risco, pode acabar expondo um risco maior. Então, se a pessoa não souber o que fazer, o ideal, a pessoa perdeu a consciência, a pessoa está referindo muita dor, principalmente quando mexe. Quando fui tentar levantar, doeu mais ainda. Melhor ficar no chão, pelo menos existe uma superfície rígida, né, que acaba dando uma certa estabilidade e chama ajuda. E aí, No caso de sangramento da cabeça, por exemplo, pelo menos tentar estancar o sangramento? Sim. Se isso não envolver uma grande mobilização, a não ser, obviamente, a pessoa teve isso, bateu a cabeça, sangrou, mas levantou, referindo só a dor no local mesmo, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí deve se estancar até procurar uma ajuda. Mas, como eu falei, a pessoa bateu a cabeça, tá caída no chão, ou tá referindo muita dor, principalmente na coluna, se for possível estancar, estanca, mobilizando o mínimo possível. Caso contrário, né, se não tiver nenhum sangramento, a pessoa perdeu a consciência, a pessoa está referindo muita dor na coluna, deixa quieto, chama ajuda, que é mais seguro. Uhum. Um dos vídeos que popularizou do desafio quebra-crânio são 2 adolescentes que dão a rasteira dupla e aí o menino cai desmaiado e eles tentam remover. Isso, em hipótese alguma, deve ser feito, né? Exatamente. Ele todo desacordado ali e um dos rapazes tentando puxar pelo braço, não é isso? É verdade. Pois é, exatamente. Então, assim, eu já vi esse vídeo, então chega a ser assustador, né? Tanto pelo impacto, pelo desmaio dele, mas da forma até que retiram, né? Então, simplesmente pegam sem nenhum cuidado pelos braços, pela perna e vão arrastando. Então, isso não é adequado, como eu falei, isso dependendo do tipo de lesão, isso pode agravar ainda mais, mesmo que a intenção seja boa, seja ajudar. Então, aconteceu isso, o ideal é chamar ajuda. Existe a hipótese de algum tipo de acidente vascular cerebral a partir desse tipo de concussão, de queda? Não. Assim, porque os mecanismos do acidente vascular cerebral, do AVC, acabam sendo diferentes. Quando eu falo de um sangramento intracraniano, é pelo impacto mesmo direto, né, que são, vamos dizer assim, duas condições diferentes. Mas o próprio impacto, como eu falei, pode lesar o cérebro, pelo impacto, pelo movimento, pela movimentação. Como eu falei, principalmente em idosos, isso é mais comum. Mas, além da lesão primária, né, do cérebro, do encéfalo, existe o risco de sangramento intracraniano. Esse sangramento grande pode acabar comprimindo outras estruturas, então é como se fosse uma bola de neve que vai aumentando. Então, porque quanto mais rápido for identificado qualquer tipo de lesão e tratado, melhor. Quanto mais se espera, pode se agravando ao longo de horas, até dias. Doutor Felipe, em casos mais graves, por exemplo, de sangramento pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, isso é sinal de hemorragia intracraniana? Pode ser uma condição que a gente chama de fratura de base de crânio. Então, muitas vezes, pela pancada, existe uma fratura que não é visível, né? Então, assim, se alguém pegar na cabeça da pessoa após a pancada, não vai sentir nada, porque é a região mais interna que houve uma fratura. E isso sim pode significar um quadro grave e tem que procurar emergência. Não quer dizer que todos os casos sejam isso, mas como não é possível identificar apenas olhando, principalmente se a pessoa for leiga, o ideal é que vá para uma emergência e aí sim vai ser avaliado, se necessário, feitos exames de imagem, principalmente a tomografia, para se determinar se houve ou não houve uma fratura.
O senhor está destacando bastante a importância de buscar socorro. Existe um tempo mínimo desejado aí para que não tenha consequências piores? Ou seja, aconteceu o acidente, quanto tempo, pelo menos, no mínimo, assim, deve se esperar para buscar o socorro? Na verdade, assim como eu falei, havendo qualquer um desses sintomas, surgiu algum sintoma neurológico, sonolência, fraqueza, dor intensa, convulsão, por exemplo, que pode acontecer. Havendo qualquer um desses sintomas, o ideal é procurar imediatamente. Então não tem assim algo como do tipo esperar aí alguns minutos, esperar meia hora, esperar uma hora para ver se melhora. O ideal é ir logo, né? É melhor pecar por excesso nesse sentido, porque avaliado mais rapidamente, não havendo nada de errado, ótimo, a pessoa vai ser liberada, vai seguir a vida, mas caso exista algum tipo de lesão, é identificado precocemente. Então, retardar o mínimo possível. O senhor falou sobre convulsão e aí sempre tem aquela história, te segura para não se bater. Se acontecer isso, qual é o procedimento mais adequado para tentar minimizar os efeitos negativos de uma convulsão? Pronto. Primeira coisa é afastar objetos, deixar a pessoa o mais livre possível. Muitas vezes o machucado, né, ou as lesões que acontecem durante a convulsão é a pessoa que bate a cabeça em objetos perto, na cadeira, ou se bate em outras coisas que estão mais próximas, ou o que pode acontecer, a pessoa às vezes está sentada, começa a ter convulsão e cai, né? Então o que você deve fazer em primeiro lugar? Se a pessoa estiver sentada ou em pé e começar a ter uma convulsão, deve ser deitada, né, para evitar que ela caia e se machuque mais ainda. Estando no chão, afasta-se objetos. O que pode se fazer para tentar minimizar mais impacto na cabeça? Colocar um travesseiro, se for possível, né? Pelo menos para diminuir o impacto no chão. Mas não segurar os membros, não precisa segurar a cabeça. Muitas vezes, mais uma vez, na tentativa de segurar, a gente acaba machucando ainda mais. Então não precisa, isso não vai mudar, demorar mais ou menos a crise. E deixar um espaço arejado. Muitas vezes todo mundo vai para cima da pessoa, da vítima. Isso acaba, às vezes, deixando mais quente o ambiente. Isso pode até piorar. E esperar que a crise ela passa sozinho. Se por acaso, isso é uma dica para sempre que qualquer pessoa que tenha convulsão em casa, na rua, uma crise convulsiva normalmente dura menos do que 5 minutos. Passou de 5 minutos de crise, deve-se procurar uma emergência. Como eu disse, idealmente chamar uma ajuda, né, o SAMU principalmente, mas deve-se procurar emergência porque passou de 5 minutos, sinaliza pra gente uma condição mais grave. Durou segundos, 1 minuto, 2 minutos, passou, pronto. Pode-se, nesse momento que passou a crise, lateralizar a pessoa, né, caso principalmente não haja pancada, se for uma crise espontânea, lateralizar, porque às vezes aquela baba que pode acabar saindo, que a gente chama de aceolorreia, para evitar que a pessoa broncoaspire, que a pessoa engula, né, que acaba indo para o pulmão aquele tipo de secreção. Mas só isso. Nada de colocar a mão na boca, segurar a língua, tudo isso aí inadequado, pode até piorar e expor tanto a pessoa que está querendo ajudar, né, de receber uma mordida e se machucar, quanto a piorar o quadro da vítima. Então, o ideal é afastar objetos, deixar a pessoa mais à vontade, mais livre possível, o ar mais arejado possível e após lateralizar, tá? E procurar ajuda quando possível. Dr. Felipe Oliveira, médico neurologista da Singular Medicina de Precisão, dando para a gente esses esclarecimentos aí. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia. Bom dia, Jefferson, agradeço. Prazer todo nosso. Agora são 7h50. A gente lembra que esta e todas as entrevistas realizadas aqui no Issa Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e também ouvir de novo pelos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. 7h50 na Tarde FM.